Deus! Shalom, família! Que alegria estar com vocês hoje, feriado, e ainda assim você tirou esse dia para estar na casa do Senhor. Então, como a nossa apóstola Sara sempre diz, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Então hoje é uma noite de alegria, é uma noite que o Senhor vai trazer uma palavra diretamente aos nossos corações, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. E o que o Senhor tem ministrado em meu coração, eu tenho certeza que pode ser uma chave que vai te destravar no mundo espiritual. Amém? Cumprimente teu irmão, diga que bom que você veio até aqui. Seja muito bem-vindo. É muito bom ser o teu irmão aqui nessa família. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar. Sinta-se em casa. Família do Reino não é um lugar para se frequentar, é uma família para se pertencer. Então sinta-se em casa, você está com seus irmãos nessa noite, amém? E eu sou uma irmã de vocês também, eu sou a pastora Isabela, sou pastora auxiliar aqui na casa, para quem não me conhece. Sou filha do apóstolo Pedro e da apóstola Sara, e juntamente com o pastor Iordan, que é meu marido, pastor Tiago, pastor Helena, e pastor Adriano e pastor Ivanilda, nós auxiliamos os nossos apóstolos. Hoje eles não conseguiram estar aqui, mas eles mandaram um grande abraço a todo mundo e disseram que está com muita saudade, mas domingo eles já vão estar aí conosco novamente, amém? Glória a Deus. Eles fazem tanta falta quando eles vão, né? Mas é bom sentir saudade, amém? É muito bom. Família, queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez, se puder fazer um sinalzinho com a mão. Aleluia, sejam muito bem-vindos. Família do Reino quer ser uma família para você. Eu espero que desde a hora que você chegou, você possa ter sentido o amor te inundar. Porque nossa meta é ser uma família muito amorosa e que você tenha recebido amor desde quando você chegou até a hora que você se sentou nessa cadeira. Amém? Glória a Deus. Família, a palavra que Deus ministrou no meu coração para trazer nessa noite, sabe quando você já sente que vai chegar um momento em que Deus vai te chamar para pregar porque Ele já está falando com você? Foi exatamente isso que aconteceu. Essa palavra não é uma palavra que veio quando eu fiquei sabendo que eu iria vir ministrar, mas algo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração já faz alguns dias. E o Senhor começou a falar muito comigo e eu falei, se os apóstolos me derem uma oportunidade para trazer essa palavra, vai ser essa palavra. E eu já sabia que o Senhor ia ministrar essa noite algo muito forte aos nossos corações. Antes da palavra ministrar o seu coração, primeiro ela ministra o nosso. Antes do Senhor trazer um despertar para você, primeiro Ele nos desperta. Então eu tenho certeza do que o Senhor vai fazer na vida de vocês essa noite, porque primeiro começou em mim. Eu posso dizer que quando uma chave vira dentro de nós, a nossa vida muda. Muitos falam sobre um ano novo. Falta tão pouco tempo para terminar esse ano. Quantas promessas você fez esse ano? Quantas coisas você disse, esse ano vai? Será que era começar a academia? Será que era começar um curso de inglês? Será que era começar uma faculdade, mudar de emprego, uma promoção no emprego, abrir sua empresa? Qual foi a promessa que você fez esse ano para Deus? Ou para você mesmo? E que você não cumpriu? E eu tenho algo comigo. Ano passado, eu acredito que mais ou menos no mês de dezembro, novembro, eu também trouxe uma mensagem no ano passado. E eu falei uma coisa. E eu vou falar essa frase novamente. Não existe ano novo com velhas práticas. Não existe ano novo com práticas do ano velho. Se você quer que algo mude na sua vida, você precisa começar a fazer diferente. Senão, 2024 vai se repetir em 2025, vai se repetir em 2026. Porque algo novo tem que acontecer para que nós possamos mudar. E essa palavra, ela foi essa chave que virou dentro de mim. Ela foi essa chave que virou e foi, glória a Deus.
Da mesma forma que o Senhor me despertou, eu sei que Ele também vai trazer um despertar nessa noite para a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Glória a Deus. Mateus 28, 18. Glória a Deus. Tu és bom, Pai. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Levante suas mãos para o céu, vamos orar. Espírito Santo, que eu seja um canal de bênção em tuas mãos. Não sou eu falando, mas são as palavras que o Senhor tem para essa noite. Que eu seja um instrumento em tuas mãos. Pai, que os corações possam estar sensíveis. Em nome de Jesus, que agora as mentes venham cativas a Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós já repreendemos toda distração. Tudo que vem tentado roubar essa semente que vai vir ao seu coração, nós já repreendemos em nome de Jesus. E Pai, eu te peço que essa seja uma noite sobrenatural. Nós já declaramos que os céus estão abertos nesse lugar, que a presença do Senhor inunda esse lugar. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade, Senhor, para manifestar da sua presença e da tua glória. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo. Amém. Uma das certezas que eu tive de que era para trazer essa palavra, eu até conversei com o pastor Tiago. Quarto passado, o pastor Tiago pregou. E foi uma bênção, amém? E ele trouxe uma palavra sobre discípulos. E aí, durante a ministração, ele falava: irmão, eu não estou conseguindo evoluir aqui nos tópicos. Deus está mandando eu ficar só nesse tópico aqui. E ele discorreu bem rapidinho sobre os outros tópicos. E eu falei: meu Deus, Espírito Santo, o Senhor já está falando. Chegou domingo, o pastor Dan veio ministrar. Ministrou sobre a vida de Daniel. Ministrou sobre oração, ministrou sobre intimidade, ministrou também sobre obediência. Ministrou sobre ter uma vida irrepreensível. E eu falei: meu Deus, quarta-feira vai vir para fechar tudo que o Senhor já está falando. Porque a ministração que o Senhor trouxe no meu coração, ela leva o título de Discípulos do Reino. Chegou no final do culto de quarta, eu falei: pastor, deixa eu te mostrar. Eu até esperei. Falei: se eu não acredito, eu abri a mensagem que já estava feita, o esboço. Falei: o Senhor, eu vou ministrar? E eu falei: essa é a palavra que eu vou ministrar. E ele pregou sobre discípulos. E eu falei: meu Deus. E eu falei: pastor, o mais incrível é que uma vai complementar a outra, porque os pontos que o Senhor falou não são os pontos que eu vou ministrar. Porque o que o Senhor ministrou no meu coração é algo totalmente diferente. Eu quero falar para vocês sobre ser um discípulo do reino. O Senhor tem levantado nesta geração um povo que precisa restaurar o DNA do reino de Deus. A igreja por muito tempo tem dormido. A igreja por muito tempo veio um momento de paz, então a igreja descansou, a igreja parou de vigiar. Hoje em dia nós temos uma geração onde não orar está tudo bem, onde não ler a Bíblia está tudo bem, onde não cumprir princípios está tudo bem, onde simplesmente colocar na bio do Instagram cristão já define a pessoa. O pior é quando a gente vê cristão e embaixo tem um signo, né? Cristã e escorpiana. Eu fico: meu pai. Cristã, escorpiana, toda forma de amor é válida no arco-íris. Eu fico: Jesus, o que está acontecendo? Mas isso mostra que Deus tem levantado uma geração para ser discípulos do reino. Deus tem despertado uma geração. Eu acredito fielmente em todas as profecias sobre o Brasil. Eu acredito sim que o Brasil será o berço do avivamento. Eu acredito sim que o Brasil será o país do avivamento. E a minha oração é: Pai, que eu faça parte de tudo que o Senhor vai fazer nessa nação. Mas para que o Brasil seja, nós precisamos de uma geração forte. Nós precisamos de discípulos posicionados.
Agora, quem são os discípulos? Todos nós somos discípulos. Antes de ser apóstolos, eles foram discípulos. Antes de Pedro ser apóstolo, ele foi o discípulo. Todos nós somos discípulos. E o chamado a fazer discípulo não é de uma pessoa individual, é para todos. Quando a gente vê no livro de Mateus a grande comissão, o ID, ele não é para pastores, ele não é para apóstolos, ele não é para liderança. O ID é para todos nós. E quando a gente deixa de praticar o ID, a gente está deixando de cumprir a grande comissão de Jesus. Jesus falou: é-me dado todo o poder, portanto vocês vão. E a palavra não diz vai e evangelize. O que a palavra diz é: vai e faça discípulos, gere discípulos para Cristo. Falar de Jesus é muito fácil, gerar uma pessoa é difícil. Porque gerar alguém é gerar nela o DNA de Cristo, é fazer com que ela seja a imagem de Cristo. Só que a grande dificuldade é porque nem nós mesmos conseguimos muitas vezes ser discípulos. Então a palavra que o Senhor ministrou hoje no meu coração são 3 pontos, e eu sei que tem muito mais sobre esse assunto, a gente poderia falar muitas coisas. Mas hoje em específico eu vou falar 3 qualidades ou 3 características de um discípulo do reino. Não qualquer discípulo, mas um discípulo do reino. Um discípulo que manifesta o reino. Um discípulo que manifesta o poder e a autoridade que Cristo deu. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero já entrar no primeiro ponto. Marcos 3,14. E incrível, esse foi um dos pontos que o pastor Dan ministrou no domingo. Como as coisas da mensagem estão conectadas. Porque o Senhor realmente quer despertar isso no nosso coração. Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Glória a Deus. Mas existe um ponto no início desse versículo que a gente tem que entender. Aqui está falando sobre o discípulo do reino. São discípulos que manifestam o poder. São discípulos que manifestam curas. São discípulos que expulsam demônios. Mas aqui vai a primeira característica de um discípulo. Aqui começa dizendo: e nomeou 12 para que estivessem com ele. E depois que estiveram com ele, eles manifestaram. A primeira característica de um discípulo do reino é que ele está com Jesus. Ele tem vida de oração. Ele tem tempo com Jesus. Você não pode manifestar Cristo se você não está com Ele. Se você não sabe quem Ele é. Você não consegue ser parecido com uma pessoa que você não conhece. E eu não falo de conhecer o Jesus que simplesmente as pessoas falam sobre. Eu não estou falando de conhecer Jesus de ouvir falar, mas eu estou falando de conhecer Jesus porque você teve um relacionamento íntimo com Ele. Existem coisas na sua vida que você vai saber porque alguém profetizou. Porque a Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Então sim, existem coisas que o Senhor vai te revelar, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus profetizou na sua vida. Existem coisas que você vai saber porque alguém orou por você. Porque um homem e uma mulher de Deus oraram por você. Existem coisas que você pode ficar sabendo porque você jejuou. Mas existem coisas que vão ser reveladas no seu secreto. Existem coisas na sua vida, na sua identidade,
que vão ser destravadas quando você ter tempo com Ele. Existe sim muitas palavras quando a gente está na igreja, no mover, no corpo de Cristo. Mas eu preciso nessa noite de despertar para estar com Ele. Porque a essência de um discípulo é estar com Jesus. A essência de um discípulo, no DNA do discípulo, está com Jesus. O discípulo não é aquele que tem uma agenda, um título. Muitas vezes vocês pensam que, a pastora tem que orar, né? Os líderes têm que orar. Mas o estar com Jesus é para todos. Não é exclusivo de somente quem tem os ministérios, mas isso é para todos nós. Isso faz parte da essência de ser um discípulo. Quando a gente está com Deus, a gente desenvolve uma relação íntima com Ele. E é nesse momento em que você começa a compartilhar com Ele das suas dores, das suas frustrações. E é nesse momento em que a cura vem para o seu coração. É nesse momento que Ele começa a compartilhar com você sua identidade. É nesse momento que Ele começa a compartilhar com vocês estratégias. Gente, Deus é o maior estrategista de todos. Deus tem planos para várias empresas. Deus tem planos para várias coisas. E Ele quer te revelar isso quando você estiver no secreto. Existem coisas que Deus vai despertar dentro de você, no seu momento com Ele. Quer se parecer com Jesus? Passe tempo com Ele. Eu sou casada com o pastor Dan há 7 anos. A gente está junto há 10 anos. E se você me conhecesse há 10 anos atrás, eu era uma pessoa. Hoje, eu sou outra, totalmente diferente. Obviamente, em 10 anos a gente amadurece muito. Mas, se você convive com a gente, você vai ver que a gente se parece muito. Se parece demais, gente. As nossas... sabe aquela coisa, o olhar comunica? A mesma expressão facial minha é a dele. Por quê? Porque a gente passa tempo juntos. Da mesma forma é com Jesus. Quanto mais tempo junto você passa com Ele, mais você se parece com Ele. Não é uma pregação que vai te fazer parecer com Jesus. É o teu tempo com Ele que vai te fazer parecer com Ele. Deixa eu falar para vocês uma história. Existiu uma mulher na igreja que ela veio falar com o pastor. E ela falou o seguinte: pastor, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque é a irmã que fofoca, é o irmão que fica no celular o culto todo, é o outro irmão que não faz nada, fica sentado o tempo todo, só fazendo coisa errada. E o pastor falou com ela: amém, irmã, mas vamos fazer uma coisa. Durante o culto hoje, você vai encher um copo e você vai ficar dando voltas na igreja com o copo cheio, mas não pode cair nenhuma gota de água desse copo. E você vai olhando para o copo para não cair nenhuma gota de água. Acabou o culto, ela veio falar com o pastor e ela trouxe o copo. E ela falou: viu, pastor, não caiu nenhuma gota de água. E o pastor falou: irmão, você viu a irmã que falava mal dos outros? Ela falou: não, pastor, eu não vi. E o irmão que mexia no celular, aquele jovem, você viu? Não, pastor, eu também não vi. E aquele outro que você comentou, você viu? Não, pastor, eu também não vi. E aí o pastor falou: se você estivesse preocupada em se manter cheia, você não estaria cuidando da vida dos outros. Muitas vezes a gente se preocupa demais com a vida do nosso irmão e não percebe que o nosso copo está pela metade. O Senhor quer te encher nessa noite. O Senhor quer te transbordar nessa noite. E para isso muitas vezes você tem que tirar os olhos do seu irmão, dos defeitos do outro, e passar a entender que o Senhor te chamou para ter tempo com Ele e te mudar no teu secreto. E aí eu quero falar uma coisa: quando a gente tem tempo com o Senhor, a gente constrói um altar. Muito se fala sobre altares. E o teu tempo com Deus é um altar.
Altar é o lugar onde existe o contato do homem com Deus. O teu quarto, o lugar da sua oração, é um altar. É onde você tem comunhão com o teu Pai, na tua oração. E deixa eu te falar uma coisa. A responsabilidade de mandar o fogo no altar é de Deus. Mas a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. A responsabilidade de mandar fogo é dele. E ele vai mandar fogo. Mas é você que traz a lenha. É você que tem que colocar lenha naquele fogo. É você que tem que manter aquela chama acesa. Porque Deus manda o fogo, mas é você que mantém acesa a chama que o Senhor colocou. A gente viajou depois dos 21 dias com um grupo de discípulos. E era a função de um discípulo específico não deixar a fogueira apagar. A gente foi para um lugar bem frio. E lá a gente ligou uma fogueira. Ela só se apagava à noite, mas de manhã cedo ela já estava ligada de volta. E esse discípulo, ele tinha uma função: não deixar a fogueira apagar. E o mais incrível era que durante o dia inteiro ele não precisava colocar fogo de novo. Ele só precisava colocar lenha, porque o fogo não apagava. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Você sim é reavivado, incendiado, mas é teu papel manter a chama do altar acesa. É o teu papel manter o fogo aceso. O fogo, ele tem 3 funções. A primeira função do fogo, ele é quente. E quando eu falo de quente, eu te digo que no fogo a carne é assada. Alguns pegaram. Sabe quando o irmão tá carnal de novo? Demais? Sabe quando o irmão tá falando muito dos outros? Quando o irmão, você já chega e fala: Ih, irmão, tá cheirando carne. É porque ele não foi lá no altar e não colocou fogo na carne. Porque o altar, ele tem a função de queimar a carne. Ele tem a função de muitas vezes quebrar o seu ego, o seu orgulho, te purificar do pecado. O fogo é quente porque o fogo purifica. Eu gosto muito de falar sobre o ouro e não vou falar novamente, fiquem tranquilos. Mas quando o ouro, ele vai pro fogo, quando o ourive está trabalhando no ouro, ele coloca o ouro no fogo. Por quê? Porque no fogo as impurezas sobem e o ouro desce. E ele consegue limpar aquele ouro. O ouro não perde as suas propriedades quando ele está no fogo. A única coisa que ele perde são as impurezas. Então quando você está no altar e no teu altar tem fogo, a única coisa que sai de você são as impurezas. É aquilo que antes era algo ruim, mas agora o Senhor está te purificando. Eu tenho outra coisa que sai no fogo, que queima. Todos nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem a música Fornalha do pastor Dan. Teve o retiro, a gente ministrou 3 dias sobre a vida desses 3 jovens. E muitos pregadores falam: quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, nada se queimou. Mas eu trago outra visão para vocês nessa noite. Algo se queimou, sim. O cabelo não queimou, a pele não queimou, as roupas não queimaram, mas aquilo que amarrava os 3 se queimou. Aquilo que antes prendia os 3, aquilo no meio do fogo queimou e eles foram livres. Quando você tem altar e o teu altar tem fogo, aquilo que antes te prendia agora te traz liberdade. No altar do Senhor você tem liberdade. Outra função do fogo. Gente, Deus está com algum mistério com 3. Eu não sei o que é. 3 pontos, 3 coisas do fogo. A segunda coisa do fogo é que o fogo ilumina. Você consegue ver uma pessoa que tem a presença do Senhor na vida dela porque ela ilumina. Ela chega no meio da escuridão e ela traz luz. Eu não sei se... Eu na minha casa, pelo menos, se a luz está apagada, eu vou no banheiro, por exemplo, de madrugada, eu não ligo a luz.
Eu vou no escuro, porque eu sei onde está cada coisinha. Mas vai para um hotel, vai para o Airbnb e tenta andar no escuro. Eu não sei, eu não arrisco, gente. De verdade, eu não arrisco. Por quê? Você não sabe onde está nada. Da mesma forma, é a vida das pessoas que estão sem o fogo. Você não sabe onde está nada. Você não está vendo nada. Mas se você não está vendo nada, é porque falta o fogo para iluminar. Porque quando tem fogo, a sua vida ela é iluminada. E não apenas a tua vida. Você consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor também. Quando você chega, você ilumina. Aleluia. E tem a terceira característica do fogo. A terceira característica do fogo é que o fogo propaga. Coloca fogo aqui e deixa no meio de palha. A Amazônia sabe muito bem do que eu tô falando. Coloca o fogo e deixa. Ele vai se alastrando. Quando você tem fogo, quando você está mantendo a chama acesa, as pessoas ao seu redor começam a sentir. As pessoas ao seu redor começam a ser ativadas. As pessoas ao seu redor começam a falar: o que tem na sua vida? O que está acontecendo com você? Eu quero viver o que você está vivendo. O problema é quando as pessoas ao seu redor falam: o que está acontecendo na sua vida? Porque eu quero fazer totalmente diferente. Porque eu não quero viver o que você está vivendo. Nós precisamos ser testemunhas vivas lá fora. Nós precisamos propagar do amor que está dentro de nós. E o fogo, ele propaga. E aí, eu quero falar algo para vocês. Da mesma forma que tem 3 pontos para quem tem o fogo, também existem 3 coisas que acontecem para quem não tem o altar. Eu estou só no primeiro ponto de um discípulo. 3 coisas acontecem para quem não tem altar. O primeiro ponto é: atrai-se o espírito de Jezabel. Pastora, e o que acontece quando o espírito de Jezabel está agindo na vida de alguém? A primeira coisa é a vida dupla. Ele aparenta uma coisa, mas ele vive outra. Ele tem uma capa, mas na verdade ele é outra pessoa. São pessoas que vivem uma vida dupla. Vivem uma vida aparentemente de santidade, mas na verdade aquela pessoa no oculto, ela é algo totalmente diferente daquilo. E aí já tem outro pecado atrelado, os pecados sexuais. Jezabel, ela era sedutora. Então são pessoas que muitas vezes estão aprisionadas em pecados sexuais. E tudo isso está junto por quê? Porque está faltando altar. Está faltando tempo com Ele. Nós pastores, líderes, obreiros, podemos sim orar por você, expulsar espíritos da sua vida. Mas é o teu dever manter a casa limpa. É o teu dever manter a chama acesa. Porque não adianta a gente expulsar e depois o que é a sua parte você não fizer. Outra coisa que está junto e atrelada ao espírito de Jezabel: confusão e divisão. Pessoas que fazem confusão, que semeiam discórdia entre irmãos. Pessoas que trazem divisão. Tudo isso está atrelado ali. Segundo ponto, de uma pessoa que não tem um altar. Ageu 1:6, desculpa. Foi? Semeai muito e recolhei pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos saciais. Revesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quem não tem altar,
atrai um estado de pobreza. Quando a gente não tem um altar na nossa vida, não tem tempo com Deus, muitas vezes o altar de pobreza é atraído para a nossa vida. E a gente está vivendo numa escassez. Muitas vezes, pessoas que estão vivendo na escassez, elas precisam levantar um altar e ter tempo com Deus. Terceiro ponto. Meu Deus, o tempo passa rápido. A glória de Deus vai embora. Uma pessoa que não tem altar, a glória de Deus vai embora da vida dela. E aqui, eu vou querer entrar com vocês um pouquinho mais para frente. Nós vamos agora no segundo ponto que todo discípulo tem que ter. O primeiro é o altar, é estar com Ele. O altar valida quem tem a unção. Quem tem unção, mas não tem altar, está ilegal. Porque primeiro Jesus falou: estejam comigo, depois vão expulsar demônios e curar enfermos. Não é primeiro cura demônios. Não é primeiro cura enfermos e expulsam demônios. É primeiro estejam comigo. Então, quem tem a unção, mas não tem um altar, está agindo na ilegalidade. Segundo ponto. Todo discípulo de Cristo tem um chamado definido. E quando eu falo um chamado definido, eu não estou dizendo um chamado para os 5 ministérios. Eu não estou falando que você tem que ser um pastor, um mestre, um apóstolo, um profeta. Não é sobre isso. Mas todos nós temos um chamado específico e definido. Existem pessoas que você vai alcançar que eu não vou alcançar. Existem pessoas que você vai falar de Jesus que eu não tenho acesso. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida para que você seja o canal de conversão dessa pessoa. Todos nós temos um chamado específico em Deus. Seja de ser um pilar financeiro, seja de ser uma pessoa que vai ganhar a muitos, seja de ser uma pessoa que vai curar muitas pessoas. Muitas vezes a gente quer olhar e falar: se eu não estou no altar, se eu não estou ministrando a palavra, eu não tenho um chamado. Mas vocês não imaginam o número de pessoas que são curadas no 1 a 1. Muito mais do que uma ministração. A pessoa no 1 a 1 ela é curada, ela é restaurada. De feridas que ela carrega há mais de 10 anos. Você pode ser o canal que Deus vai usar para curar e alcançar essa pessoa. A gente tem que parar de olhar para o altar e pensar que esse é o único chamado de Deus. Que esse é o único ministério. Mas não é. Deus tem um chamado para todos nós. E esse chamado é o ide, fazer discípulos. Ganhe pessoas. Ame o que Deus ama, gente. Deus ama almas. Deus ama pessoas. Hoje Deus vai colocar no seu coração esse amor por pessoas. Esse amor por almas. Esse amor pelo cuidado. Lucas 10:17 vai dizer assim: e voltaram os 60 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. Se na sua vida, olha, eu vou falar com muito amor, gente. O pastor Dan falou uma coisa comigo antes de pregar. Parece que o Espírito Santo já sabe, né? Ele falou: amor, sorria enquanto tu prega. Que muitas vezes você fica muito concentrado e fica com uma cara de brava. Mas eu não sou brava, gente, eu sou um amor. Então receba tudo que eu estou falando com muito amor, amém? Eu vou sorrir para falar isso. É que a gente fica concentrada, mas eu vou falar sorrindo para descer melhor. Se na sua vida está faltando sinais, é porque muitas vezes você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque os sinais perseguem os discípulos. E você é um discípulo. Então os sinais têm que te perseguir. Os sinais não perseguem apenas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os sinais perseguem os discípulos. E os sinais vão te perseguir. Por onde você passar, os sinais têm que ser manifestados. Os demônios têm que se sujeitar.
os enfermos terão que ser curados, os cativos têm que ser libertos, porque ali chegou um discípulo do reino que manifesta o poder do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes você pode ter o título, mas não ter a autoridade. Você pode ter o dom, mas não ter o fogo. Você pode sim ter a unção, estar ungido, mas não ter a presença. Então de nada adianta ter o dom se você não está com ele e não tem o fogo. Não adianta a unção ter sido derramada sobre a sua cabeça se você não tem a presença do Senhor. Ter o título é muito raso. E eu vou te falar algo. A tua paternidade legitima quem você é. Eu vou ler uma passagem com vocês muito rápido. Meu pai. Lucas 8:41. Eu vou falar de paternidade um pouquinho. Pastora, mas com Lucas 8, eu vou tentar trazer um entendimento diferente do que normalmente você tem desse texto. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e te pressionam. E dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou que diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temais, crê somente, será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegou-lhe a mão, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou. E Jesus mandou que desse de comer. Aqui nós temos a situação onde um homem chegou até Jesus e falou: Jesus, vamos comigo até na minha casa, porque a minha filha está enferma. E no meio do caminho, alguém tocou as vestes de Jesus. E ele falou: para tudo, porque de mim saiu o poder. E na hora que ele olha para aquela mulher, ele fala: filha, tem de bom ânimo. Aqui nós podemos ver que a filha de Jairo estava enferma. Mas antes de chegar até a filha de Jairo, Jesus curou a sua própria filha. Curar a própria filha. Ele olhou e falou: filha, a tua paternidade te dá acesso à cura. A tua paternidade te dá acesso ao poder. Jesus não precisou falar uma palavra. Apenas de tocar em Jesus ela foi curada, porque ela era filha. Você é filho. Você tem paternidade. E por isso, você só precisa tocar em Jesus, que você será curado. Sua família será restaurada. Você precisa tocar nele. E aonde você toca nele? Na sua intimidade lá atrás. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês olhem de uma forma um pouco mais profética para essa palavra. Quantos anos aquela mulher sofria do fluxo? 12 anos. Qual era a idade da filha de Jairo? Quase 12 anos. Aqui nós temos duas gerações. Nós temos a geração de uma criança. Os adolescentes me amem, por favor, mas eu vou tratar essa menina como uma criança. E nós temos uma mulher. Aqui nós vemos duas situações. Enquanto a velha geração estiver doente, a nova geração vai estar morrendo. Aqui eu quero te mostrar uma coisa. Enquanto a velha geração não se posicionar, a nova geração vai estar perecendo.
Enquanto a velha geração estiver olhando para os seus próprios problemas e suas próprias dores, a nova geração vai estar morrendo. Quando aquela menina se levantou, Jesus falou: dai de comer, porque a velha geração não está dando de comer aos novos que estão chegando. Nós estamos muito focados na nossa própria dor e estamos esquecendo de preparar a nova geração, que é o futuro da igreja. Muitos chegam para mim e falam: nossa, pastora, eu não sei como você aguenta os jovens, os adolescentes. Não tem jeito, essa geração tá muito mimimi. Tá muito nananã. Eu vou sorrir para você, mas dentro de mim eu vou estar falando: e por que você não está se posicionando e preparando alguém da nova geração para mudar essa realidade? Porque é nosso papel. Eu sei, eu não sou tão velha, mas eu também não sou a nova geração dos que estão vindo com 12 anos. Eu estou no meio do caminho aqui. Mas, pais, vocês precisam cuidar dos seus filhos. Eles são o futuro da igreja. Muitas vezes é os filhos que estão cuidando das dores dos pais. E é o teu trabalho como pai cuidar das dores do seu filho. E quando você estiver olhando para a sua própria dor, a nova geração está perecendo, gente. Porque nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós temos que parar de criticar os novos, parar de criticar os adolescentes e pensar: com os recursos que eles têm, eles podem fazer muito mais do que nós fizemos até hoje. Então nós precisamos cuidar deles. Se você é mais velho, glória a Deus, você viveu muito mais, então passe a tua experiência. A pastora, eles não vão ouvir. Tudo bem, mas aquela semente foi plantada e uma hora ela germina. Nós precisamos cuidar da nova geração. Algo que Deus ministrou em uma sala profética, que a gente faz na Exousia, no meu coração foi: enquanto nós estivermos olhando para a nossa própria dor, nós não vamos trazer o avivamento para o Brasil, porque a geração está se perdendo. Pare de olhar para a sua própria dor, porque você tem um chamado de Deus e você precisa manifestar o reino. E agora eu vou entrar no terceiro ponto. Eu já peço o louvor para vir subindo. Eu quero começar dizendo que todas as vezes que Deus fala na boca de um homem ou de uma mulher de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que ser transformada. Lucas 10, 5. Lucas 10, 5. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali há algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. O terceiro ponto de um discípulo do reino é: o que o discípulo carrega é direcionado a quem está recebendo. Todo discípulo, ele tem a habilidade de mudar uma atmosfera. O discípulo, ele precisa mudar atmosferas. Ele precisa mudar realidades. Então imagina comigo, dentro de mim existe um reino. Dentro de mim existe poder. Então quando eu chego lá fora, existe outro reino governando. Então quando um discípulo chega, pode sim haver guerras, resistência no mundo espiritual. Mas nós temos a habilidade de transformar ambientes, de mudar atmosferas. Eu acredito que aqui nessa noite existe mais de um discípulo. Então nessa noite, o Senhor quer mudar a atmosfera desse ambiente. O Senhor me trouxe nesse lugar nessa noite para dizer que chegou a hora
do fogo ser reaceso dentro de você. Chegou a hora de você voltar a queimar de amor por Jesus. E aí entra no que o pastor Dan falou, ser apaixonado por Cristo. Voltar a ser apaixonado por Ele. Voltar a orar de madrugada. Voltar a fazer jejum. Voltar a buscar. Voltar à primeira essência que você tinha. Um discípulo carrega uma atmosfera. Ele carrega a atmosfera. E quando Moisés, ele teve um encontro com a presença de Deus, Deus falou: Moisés, tire as sandálias, porque aonde você vai pisar é terra santa. Moisés tirou as sandálias. Sandálias representam aquilo que nós já vivemos, lugares onde nós já passamos, coisas em que nós passamos. Existe um nível da presença em que você pode entrar com as sandálias. Você pode entrar assim, com o teu passado. Mas Deus quer te levar para um nível da presença, onde você precisa tirar suas sandálias. Você precisa abandonar o seu passado. Você precisa abandonar os seus traumas, para que você tenha acesso a um nível maior da presença do Senhor. Um lugar onde você vai ter que tirar as sandálias, tirar sua coroa, abandonar o orgulho, abandonar o ego. Mas é nesse lugar onde a transformação de Deus vai entrar e o poder dele vai te restaurar. Deus, Ele é um Deus que não é um Deus de hora ou de dias. Deus é um Deus de ciclos e estações. Deus é um Deus de temporadas. E o Senhor está em uma temporada nesse momento. E nós, como os discípulos do reino, precisamos entender qual é a temporada em que nós estamos vivendo. Uma coisa que é a minha oração sempre, eu falo: Pai, me faça como a tribo de Zacar, que sabia discernir os tempos. Eu quero discernir os tempos que o Senhor está tendo para a terra agora, para a minha geração, para a minha igreja. Quais são os tempos? E o tempo que nós estamos vivendo, isso não é a pastorinha que está falando. Isso são grandes profetas e homens de Deus que está ecoando sobre as nações. Essa é uma palavra que está ecoando nos quatro cantos dessa terra. Nós estamos vivendo o tempo do despertar. Nós estamos vivendo o tempo do avivamento. Mas para isso o Senhor precisa despertar dessa glória e dessa presença dentro de você. Eu vou te convidar a ficar de pé nessa noite. Jesus, Ele está nesse lugar. E aonde Ele está, aonde a presença de Jesus está, não tem como a tristeza permanecer, não tem como a depressão permanecer, não tem como o espírito de medo permanecer, não tem como a ansiedade permanecer, porque Ele está nesse lugar. Hoje o Senhor está te chamando. E eu quero chamar 3 tipos de pessoas aqui na frente. E eu quero orar por vocês. O primeiro são pessoas que precisam entender a paternidade. São pessoas que muitas vezes elas têm um tempo de oração, mas elas ainda não compreenderam dentro dela a paternidade. O outro grupo de pessoas são pessoas que precisam reacender o fogo. Você fala: pastor, eu até estou com uma lenha aqui, eu fui ativado, eu fui despertado, eu quero colocar a lenha, só que o fogo está apagado. Então, eu vou te chamar para vir aqui e nós vamos ministrar o fogo do Senhor sobre você. E hoje você vai sair daqui pegando fogo. Hoje você vai sair daqui queimando. Hoje o teu espírito vai sair borbulhando desse lugar. E outro tipo de pessoa que eu quero chamar aqui na frente são pessoas que querem ser transformadores de ambiente. São pessoas que falam assim: pastor, a partir de hoje eu quero transformar os ambientes. Eu quero chamar vocês aqui, podem começar a vir. Uma unção pelo ar, tudo que eu tenho vou entregar.
que ficar no seu lugar. Não se despeça. Não se despeça. Comece a adorar o Senhor, porque Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar.